Está aqui no livro de Hebreus, capítulo 14. E você crê nesse Deus, e você apostar os seus dias, a sua vida, entregar a sua vida para Deus. Se você ganhar essa aposta, esse desafio que eu lhe apresento, e você ganhar, você ganha tudo. Porque você estará com Deus vivendo a realidade, tendo sentido na sua vida. Mas e se eu perder, Eugênio? Se eu apostar os meus dias, a minha fé, a minha razão, a minha vida na existência de Deus, e quiser seguir isso, esse propósito na minha vida, e se eu perder esse desafio e Deus não existir, meu irmão, você não perdeu nada. Ninguém perde por ser bom. A palavra de Deus que vem para instruir a sua vida, salvar a tua casa e defender os teus filhos do mal deste mundo. Se você perder essa aposta, jogar toda a tua força e você acreditar em Deus e seguir os propósitos e desenvolver a tua fé, creia que você será tocado pelo Espírito Santo na sua vida, a sua vida fará sentido e você irá realmente viver o divino e o sobrenatural nos seus dias. A resposta eu já sei. Mas se você tem dúvida, inclusive, de que Deus não existe, e você fica pensando, eu vou apostar os meus dias nesse Deus, apostar os meus dias na crença do Messias, de ter um coração perdoador, de ser bom, ter misericórdia, entregar a minha vida a tudo isso, viver esse propósito, ser um servo de Deus. Eu vou entregar os meus dias a tudo isso? Sim, você vai, em nome de Jesus. A partir de hoje você vai, meu irmão, para que a tua vida tenha sentido, em nome do Messias, em nome de Deus e do poder do Espírito Santo de Deus que está em você. Porque se você é um ser humano desafiador, que você vem desafiando o mundo, a si mesmo e até a Deus, creia, entregue, aceite esse desafio. Entregue a sua vida a Deus, porque se você ganhar, meu irmão, você ganha tudo. Você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. O que é aquilo? É um pardal.
O que é aquilo? Eu já disse, pai. É um pardal. O que é aquilo? Um pardal, pai. Um pardal. É um pardal. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes. Isso é um pardal. Não consegue entender? Onde vai? Em voz alta. Hoje meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo, e eu respondi as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a OnTV Brasil. 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Tudo na paz? Como estão? Conosco, tudo na graça, na paz do nosso Senhor. Hoje estamos aqui para conversar sobre um tema muito interessante que realmente mexe com o coração das pessoas. Nós vemos muito irmãos discutindo acerca disso. Qual o sentido da vida? A sua vida tem sentido? Qual é o sentido da sua vida neste mundo? Então veja que é um tema que nós podemos discutir juntos, fazer uma reflexão acerca de tudo isso, de como você se encontra hoje no contexto da sua vida, da sua história até aqui. E vamos juntos analisar também, dentro de um contexto bíblico, que sentido nós podemos observar nas nossas vidas hoje, com base nas orientações, nas promessas do nosso Deus. E como é bom podermos estar juntos, chamar Deus para esta conversa e agradecer também por mais essa oportunidade em que nós estamos aqui, através dos meios que Deus nos proporciona para que nós estejamos aqui, conforme o nosso combinado entre eu e Deus nesse propósito na minha vida, desde 1995, então, quando as coisas foram se estabelecendo, então passei a ter um novo sentido na minha vida e como um testemunho de tudo isso, pensei em trazer para vocês, compartilhar, como esse é o propósito, não é mesmo? Compartilhar esse nosso processo de preparação
de estarmos com Deus, de conhecer quem é esse Deus e como nós vamos então trazendo para as nossas vidas os ensinamentos do nosso Senhor, a prática do Evangelho, do Messias nas nossas vidas. E convido a todos então para essa reflexão nesse dia. Todos juntos já agradecemos por todos os amigos, nossos irmãos na fé, que independentemente do seu posicionamento diante de Deus e do mundo, mas em uma coisa nós concordamos, nós acreditamos em Deus, em um único Deus. Nós buscamos trazer para as nossas vidas princípios e valores cristãos. Então, por isso que estamos juntos neste propósito, buscando conhecer cada vez mais a palavra de Deus, estarmos em comunhão com os nossos irmãos. E como é bom ter você conosco, poder contar com você no compartilhamento de toda a nossa programação, dessa mensagem, por exemplo, em que nós temos sempre respostas positivas quanto a isso. Nossos irmãos e amigos, nós observamos através da metria da nossa audiência, nas redes sociais, nas plataformas digitais, através também da TV Smart, todo meio que você possa ter acesso à internet, nós estaremos juntos, através do seu celular, do seu computador. Na lojinha de aplicativos você pode baixar o nosso aplicativo, é gratuito, então já tem acesso direto. Então há tantos meios hoje em dia que Deus nos proporciona constantemente e que nós possamos fazer bom uso disso, em que todas as coisas que Deus nos alcança, que possam ser realmente direcionadas nesse foco de estarmos juntos e nesses momentos como agora nós podermos estar levando uma palavra de esperança, uma palavra de fé para a vida das pessoas, em que nós nos propusemos a estarmos 24 horas no ar para realmente alcançar um número maior de pessoas, em que independentemente do horário, do fuso horário, porque estamos no Brasil, falamos do Brasil, mas essa mensagem vai além fronteiras, não é mesmo? Estamos chegando cada vez mais longe com projetos no Paquistão, Londres, Itália, Israel, onde quer que nós possamos ter amigos, pessoas que estejam junto neste propósito, essa mensagem está chegando, além dos nossos correspondentes que estão em trabalhos missionários nesses lugares. Então, agradecemos muitíssimo a todos vocês, aos nossos irmãos, amigos que também, nesse momento, estão deixando seu like para que possamos ter cada vez mais visibilidade nas plataformas, e também os nossos amigos que compartilham nas suas redes sociais esse link que está sendo disponibilizado nesse momento para você, que copiam esse link e de uma forma com muita ternura, com respeito também às crenças dos nossos irmãos, compartilham nas suas listas de transmissão, através dos meios de comunicação, como o WhatsApp, por exemplo. Então essa mensagem vai chegando cada vez mais longe, não é mesmo? A todos os corações, corações de perto, corações de longe, em que nós criamos uma corrente do bem, uma corrente, não é mesmo? Nessa estrutura toda do nosso mundo aí, nas coisas deste mundo, em que essa mensagem e as demais da nossa programação, então, chegam ao coração das pessoas. Muitas vezes, meu irmão, você não sabe, nós também, né? Nessa caminhada já temos um pouquinho mais de experiência sobre isso, mas toda mensagem que a gente compartilha, que você compartilha, muitas vezes pode salvar uma vida, não é mesmo? Não sabemos, você não sabe, muitas vezes, mas a mensagem
uma mensagem de fé, de esperança que nós compartilhamos nas nossas redes, todos os meios que Deus toca o nosso coração para fazer, não é mesmo? Nós podemos estar salvando vidas a partir do momento que pessoas têm acesso a esse conteúdo e muitas vezes estão passando por momentos difíceis nas suas vidas. E de repente, essa palavra que chega naquele exato momento que a pessoa tem acesso, clica no link, não é mesmo? E começa a ouvir essa palavra e começa a ser tocado no seu coração, e ali você está salvando uma vida. De fato, né, na prática, está realmente fazendo parte desse processo de resgate, em que o Messias vem nos apresentar tantas coisas, que devemos ter um coração perdoador, misericordioso, que devemos estar nesse processo do ir de pregar o Evangelho a todas as nações, a todas as pessoas, e muitas vezes você será aquela pessoa que fará com que uma mensagem chegue ao coração de alguém, a única pessoa. Talvez seja você a única pessoa que vá falar sobre o Messias, uma mensagem de Deus, de esperança, de fé na vida de alguém, e você será realmente aquela pessoa especial, agradável aos olhos do nosso Senhor nesse trabalho, em que nós estamos aqui estudando sempre a palavra do nosso Senhor, buscando essa comunhão, nos aproximarmos de Deus, compartilhar com os nossos amigos tudo que nós vivemos no nosso dia a dia. Que evangelho é esse que me salva todo dia e é capaz de salvar você todos os dias? Não é mesmo? Que Deus é esse de amor, misericórdia, que nos acolhe, nos protege, nos resguarda, que nos diz não temas diante das dificuldades. Então veja a importância que muitas vezes você pode pensar, estou apenas assistindo essa mensagem, mas veja o papel importante que você pode ter em todo esse processo de resgate na vida das pessoas. E nós contamos com você e já agradecemos por tudo isso que nós observamos através das nossas plataformas, nossas redes sociais, as visualizações, os compartilhamentos, e ficamos felizes em ter você conosco em tudo isso, saber que não estamos sozinhos nessa caminhada a serviço do Reino, a serviço do Eterno, de Deus nas nossas vidas, que você também está junto nesse processo. Então, como é bom ter você conosco, como é bom podermos estar juntos e chamar Deus para esta conversa. Como é bom em cada passo que nós damos, nós estarmos com Deus à frente, em todo projeto, em toda decisão, buscando respostas para os nossos dias, porque nós queremos cada vez mais aprimorar o nosso caráter, desenvolver a nossa fé diante das provações desse mundo. E não estamos sozinhos nisso. Irmãos estão passando por momentos assim também, muitas vezes em busca deste retorno, não sabem por onde começar, apenas sentem o poder do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, chamando, esse chamado: vinde a mim, você que está sobrecarregado, cansado, que eu vos aliviarei. Mas não sabem qual o primeiro passo. E é realmente isso, meus irmãos, nós podermos juntos abrirmos as nossas Bíblias e começarmos esse processo, não é mesmo? Entregarmos a nossa vida como aquele vaso sem sentido no mundo, não é mesmo? Nas mãos do oleiro, que muitas vezes irá desmanchar aquele barro e refazer a nossa vida, nos resgatar de algo sem sentido e transformar tudo isso em um vaso novo, em algo maravilhoso diante desse mundo, nós mesmos, da nossa família, no nosso íntimo, no nosso emocional, espiritual, diante do mundo, diante das pessoas e agradável aos olhos de Deus. Como é bonito isso, que nós somos testemunho
do que e buscamos através desse trabalho levar até você a certeza de que isso é possível e de que nós temos um Deus e que sua vida pode ser diferente, muitas vezes da forma como você está vendo hoje. Se você está vivendo uma vida nessa existência, muitas vezes sem sentido, ou fora do sentido, que você no seu coração é tocado por algo muito maior e tem esse chamado, e você muitas vezes não compreende o que está acontecendo, sonhos, projetos que você tem, e você não consegue realizar tudo isso, o que está acontecendo, né, na sua vida referente a tudo isso? Estamos no caminho certo? Qual é o propósito? Tantas questões que nos vêm nos nossos corações, na nossa mente, e por isso estamos aqui, porque já fizemos parte disso. Em algum dia na nossa existência nós paramos, decidimos atender ao chamado do nosso Senhor e construir uma nova história. Estamos aqui, somos sobreviventes igual a você. Se você está aqui hoje conosco, é porque você é um sobrevivente das batalhas, das lutas, das provações deste mundo. Mas muitas vezes há pessoas que chegam até aqui, que sobreviveram a tudo isso, mas não encontram um sentido real para as suas vidas, e é por isso que nós juntos, ninguém solta a mão de ninguém, não é mesmo? Assim como nós tivemos as nossas vidas transformadas, tocadas pelo poder do Espírito da verdade, do Espírito de Deus nas nossas vidas, nós queremos que também você seja feliz. Uma plenitude na sua existência, um sentido real para a sua vida, para a sua vida emocional, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, no núcleo familiar que você pertence. Então veja que quando nós passamos a ter essa transformação nas nossas vidas, nós também passamos a compreender a importância de compartilharmos as nossas experiências com pessoas que estejam muitas vezes ainda perdidas em relação a tudo isso, buscando se encontrar. E nós vamos estudando, observando tantas coisas, tendo as nossas vidas tocadas, né, por Deus, e vamos observando tudo isso. E nós vamos observando tudo isso que vem acontecendo no nosso mundo e constatamos algumas coisas que hoje nós vamos refletir. Qual o sentido da vida? Quanto tempo você gostaria de viver? Qual o teu propósito aqui? Esse tempo que você gostaria de viver nesse mundo seria com qual objetivo? Com qual intuito? Para grandes realizações, bênçãos e vitórias que você quer desfrutar na sua existência neste mundo, junto com as pessoas que você ama, junto com as pessoas que precisam muito do seu amor? Ou como está a sua vida? Como está a sua existência? Como que as coisas estão acontecendo no seu dia a dia? Veja que foi feita uma pesquisa, meus queridos, nos Estados Unidos, que perguntou a aproximadamente 2.000 candidatos americanos, né? Se você tivesse a opção de escolher, né, por quanto tempo você gostaria de viver? Por quanto tempo? Isso é algo, se nós pararmos para pensar, se nós pudéssemos ter essa alternativa de escolhermos isso, qual seria a sua resposta? Independentemente do que você já viveu até hoje, se você tivesse essa alternativa de acordo com a tua realidade hoje, com o sentido que a sua vida tem hoje, e eu te pergunto, te coloco essa possibilidade de escolha: quanto tempo você gostaria de viver
daqui para frente. Veja que nessa pesquisa realizada nos Estados Unidos, a maioria das pessoas que poderiam inclusive optar por viverem para sempre, não é mesmo? Se eu pergunto a você, quanto tempo você gostaria, você pode decidir, quanto tempo você gostaria de viver. Escolha agora, está nas tuas mãos. A maioria, nessa pesquisa de 2.000 candidatos americanos, disseram que uma coisa eles tinham certeza: não queriam viver para sempre. Isso é forte, né? Alguns disseram que gostariam de acrescentar de repente um período, mais 100 anos, 500 anos, mas sempre com uma ressalva em tudo isso. Todos esses que disseram que gostariam de viver um período determinado, como por exemplo 100 anos a mais, 500 anos a mais 10 mil anos, sempre havia uma ressalva nesse contexto todo. Gostaria de viver tudo isso a mais de tempo, desde que, por exemplo, eu não visse o fim do mundo, desde que eu não me separasse das pessoas que eu amo, não viesse a perdê-las, passar por um processo de perda, de luto, por exemplo, de afastamento. Outros deixaram, né, as suas observações. Gostaria de viver mais 100, 200, 300 anos, mas desde que eu não vivesse sozinho. Não queria estar sozinho nesse mundo, sem estar rodeado daquelas pessoas que fazem sentido na minha vida. Porque vivemos em um mundo repleto de pessoas, não sei se acontece com você, mas muitos, embora estejamos rodeados de bilhões de pessoas, muitas vezes estamos e nos sentimos sozinhos em meio à multidão. Então, veja que normalmente as pessoas, elas não querem morrer, não querem deixar essa vida, sua existência, mas também veja que aqueles que decidiram estabelecer um período interessante até a mais na sua existência, não querem ter uma vida sem sentido, não querem estar afastados, né, daquilo que faz sentido nas suas vidas. Então, veja que se nós observarmos no contexto em que vivemos, o futuro, ele é incerto. O futuro é incerto. Nós não sabemos, né? Nós não, o porvir, mas sabemos que o fim sempre pode estar perto para cada um de nós, né? Ninguém sabe qual é a sua senha. Não é assim que funciona? Então, quando nós paramos para pensar sobre o sentido da vida, e essa é a reflexão que eu busco trazer a todos vocês, eu gostaria que você parasse por um instante o que você está fazendo agora e olhasse para mim. Qual é o sentido da sua vida hoje? Existe um texto que eu li há algum tempo que realmente faz a gente parar para pensar sobre estas coisas, né, em busca, né, de propósito, do sentido para os nossos dias, né, o que nos faz valer a pena viver, né, lutar pela vida. Então, lendo um texto uma vez, no contexto de um livro acerca desse assunto, era contado que, e você se coloque nessa situação para tentar pensar numa resposta. Contava-se que um astronauta, né, no seu trabalho, teria sido deixado em um asteroide.
rochoso, estéril, no espaço. Foi deixado lá com esse objetivo. Imagine que seja você. Esse astronauta foi deixado nesse lugar e consigo, né, ele tinha 2 ampolas, 2 frascos contendo um produto ali dentro, como se fosse um líquido, né? Em que ele, deixado nesse lugar, ele poderia então se utilizar de um ou de outro. Ele teria essa escolha. Em um tinha veneno e no outro uma espécie de uma poção que o faria viver para sempre. Então, compreendendo essa situação, fazendo parte desse contexto do sentido da vida, naquele lugar, sobre aquelas condições, muitas vezes, né, se nós observarmos nos nossos dias, né, este astronauta estava em um asteroide rochoso, estéril, sem vida, né, que nós temos aqui, sozinho. Qual o sentido da sua vida lá? Como seria, ou seriam os seus dias? Então ele tinha essa alternativa. 2 ampolas. Uma contendo veneno e a outra uma espécie de um líquido, uma poção que lhe daria vida eterna. Viveria para sempre. Então, compreendendo a sua situação, em um único gole, esse astronauta bebeu, né, uma das ampolas, mentalizou ali, bebeu o veneno. Ele escolheu o veneno. Só que depois, olhando os frascos, naquela situação, né, que imagino que tenha sido de um pavor tremendo, ele descobriu que havia bebido a ampola, né, o conteúdo errado. Na verdade, ele tinha trazido sobre si, né, a imortalidade. Ao passo que havia pensado ter acabado com os seus problemas, consumido o veneno, consumido aquele veneno, aquela ampola que traria um resultado que lhe tiraria daquela situação, ele acabou consumindo o contrário. A partir daquele instante, tinha se tornado imortal naquela circunstância em que ele estava, sozinho, em um local estéril. Qual seria o sentido da sua vida, sentenciado, né, condenado a existir para sempre, em uma vida, a princípio, que ele se encontrava naquele momento ali, sem sentido e para sempre? Qual o sentido da sua vida? Você consegue se colocar na condição deste homem? Ou você está na condição deste homem? Vive nesse mundo sem sentido, em busca de algo, não sabe por onde começar. Veja que desespero nós observamos nesse contexto desse exemplo, desse livro que eu li, né, uma parte dele falando sobre essa reflexão, e que nós podemos observar que é exatamente isso que acontece na vida de muitas pessoas. Ele, no caso, estava no exemplo, né, desse contexto lúdico daquele livro que eu li na época, faz muitos anos isso. Ele tinha sido, né, deixado em um asteroide lá, um local rochoso, estéril, com essa opção, sozinho.
Então ele para pensar qual será o sentido dos meus dias daqui para frente. Qual é o sentido da sua vida? Qual é a circunstância que você se encontra nesse momento? Mesmo em um mundo repleto de possibilidades, rodeado de pessoas, mas muitas vezes se sentindo sozinho, como se fosse um mundo estéril, sem projetos, sem propósito, sem nada que faça com que você realmente possa começar o seu dia com esperança, com alegria, com propósito na sua vida, meu irmão. Como têm sido os teus dias? Se você pudesse escolher o tempo que você teria de existência, qual seria esse tempo? Está valendo a pena os seus dias da forma como você vem conduzindo a sua vida? Ou se você tivesse uma alternativa, como estas duas ampolas, né, desse exemplo do astronauta, em se tornar um imortal, porque o que você tem que viver é tão grandioso que ultrapassa tudo que nós podemos imaginar que seja o tempo. Ou a sua vida está de uma forma em que não faria sentido continuar. Muitas pessoas buscam nem pensar sobre todas essas coisas e acabam continuando a levar uma vida sem sentido. Contando como vivemos hoje em que não temos uma data do nosso fim, então nós vamos vivendo. Está sem sentido a vida, mas tudo bem, eu não sei quanto tempo eu tenho mesmo, eu vou levando a minha vida assim. Mas veja que diante de Deus, nós temos sim essa alternativa, isso é real e existe, em que nós podemos estar com Deus, ter sentido nas nossas vidas para a eternidade. Você não é este ser que acredita muitas vezes, ou possa estar acreditando, ou conhece alguém que esteja se sentindo assim, limitado, sem propósito, infeliz, vivendo uma vida desgraçada nesse mundo. Você não é essa pessoa. O mundo pode ter te condicionado a pensar assim, por falta de orientação, de fé, de esperança. No seu futuro você pode ter se condicionado a levar os teus dias assim, mas nós estamos dizendo a você, estamos aqui para falar ao teu coração, através da palavra de Deus, das promessas do nosso Senhor, que tudo pode ser diferente para você. Que você pode sim ter uma vida com propósito, ser feliz e estar em constante preparação dos seus dias para a eternidade, realizando tudo o que é bom, vivendo o que é bom, desfrutando, enquanto estivermos aqui neste mundo, de todas as coisas boas que Deus tem para nós. Em que todos os medos, as dúvidas, as confusões e as incertezas que você possa ter no que se refere à sua vida, à sua existência, Deus está aqui para aliviar esse fardo que você vem carregando na sua vida e pensa que precisa disso, buscar estas respostas na força do teu braço. Veja que a partir do momento que nós nos tornamos servos do Altíssimo, de Deus, do Eterno, nas nossas vidas, a serviço do Reino, e que nós somos resgatados por aquele que nos salvou, o nosso Salvador, e nós entregamos a nossa vida, exatamente nesse contexto da mensagem da cruz, em que um inocente teve o seu sangue derramado para o nosso resgate, para a nossa salvação, para que nós tivéssemos
a chance de termos vida, a vida eterna. E compreendermos a importância de observarmos todas essas coisas, aprendermos sobre tudo isso e, através da nossa fé, da esperança no futuro, compreendermos a nossa dependência de Deus, em que se a nossa vida hoje está sem sentido, é pela falta de todo o sentido que Deus tem que ter na nossa vida, deve ter na nossa vida. Se nós estamos colocando um sentido na nossa vida e não está sendo suficiente para nos sentirmos plenos e felizes nesse mundo, é porque nós estamos no caminho errado. E que isso pode ser diferente, observarmos tudo que Deus fez, tudo que Deus nos alcançou de formoso, de terno, aqui neste mundo, para os nossos corações, para que nós observássemos exatamente tudo isso, para que nós tivéssemos sentido aqui nessa vida, diante das coisas deste mundo e das pessoas e das circunstâncias, e nos mantivéssemos firmes, observando o propósito maior de tudo isso. Como hoje a nossa realidade é de que nós realmente não sabemos o tempo do fim, do nosso fim diante de tudo, veja a importância de não adiarmos determinadas circunstâncias que carecem de decisão nas nossas vidas. Se você está vivendo uma vida sem sentido, uma vida sem esperança, nos teus relacionamentos, nos teus projetos, na tua vida afetiva, procrastinar, prorrogar tudo isso, continuar vivendo sob esse contexto, não lhe trará resultados a partir do momento em que você está inerte, você está parado. O tempo está passando. O tempo está passando, o seu tempo está passando na sua existência. E resultados que você poderia desfrutar enquanto ser humano neste mundo estão sendo deixados para trás por você, por todos aqueles que se condicionam a ficar desta maneira, vivendo uma vida sem sentido, vivendo em um mundo que, diferentemente do exemplo que nós vimos aqui, do astronauta, por exemplo, em que estava em um ambiente, foi deixado, num ambiente rochoso, estéril, sem vida, sem perspectiva. Nós, aqui neste mundo, a partir do momento em que você atende ao chamado, entrega a sua vida no grande propósito da existência humana e da humanidade, conseguirá passar a sentir essa transformação nos seus dias, na sua vida, como algo realmente sobrenatural, extraordinário e divino na sua vida. Porque Deus tem planos individuais, únicos, exclusivos para cada um dos seus filhos. Deus tem planos para mim, Deus tem planos para você. E os planos que Deus tem para todos nós é exatamente para a eternidade, em que Deus quer que nós nos aproximemos dele para compreender tudo isso, termos sentido na nossa vida, começarmos nesse processo de redenção,
de compreensão dos propósitos que Deus tem para nós, para que nós tenhamos vida, sentido nas nossas vidas. Então, se você pudesse, você que está nos escutando, acompanhando essa reflexão, escolher entre aceitar a sua condição, meu irmão, de imortalidade, de viver para sempre, porque teria certeza que jamais estaria sozinho, que você seria feliz para sempre, em um ambiente, em uma circunstância, em uma vida sem dor, sem tribulações, ao lado de Deus para a eternidade de tudo isso, e que tudo que nós estamos falando aqui referente a essa vida com sentido começa hoje, começa aqui, e exatamente muitas vezes nesse ambiente, nesse teu mundo que está ao teu redor e que você não consegue ver uma saída. Está mais parecendo aquele asteroide rochoso, estéril, sem sentido, em que você se encontra ali, muitas vezes sem motivo para continuar vivendo tudo isso. Então a gente para se perguntar, no que se refere a tudo que nós conversamos até agora, qual o sentido da vida, da minha vida, da sua vida, para sempre, para a eternidade, na nossa condição de imortal, no reino de Deus, ao lado de Deus, vivendo apenas as coisas boas, que essa foi a proposta de Deus desde o princípio, em que Deus nos ofereceu, não o mundo como nós vemos hoje, destruído pela postura de determinadas pessoas na humanidade, mas Deus ofereceu aos seus filhos o paraíso. Deus colocou no princípio este mundo, as coisas que há neste mundo, e nos alcançou o paraíso. Deus falava face a face com o homem, Adão e Eva, na época do início, do princípio de todas as coisas. Mas a humanidade, na sua tendência, e desde o início de todas as coisas, a ânsia de conhecer o bem e o mal. Deus não queria que nós conhecêssemos o mal, queria que nós vivêssemos no paraíso, desfrutando apenas das coisas boas que Ele estava alcançando aos seus filhos. Mas o homem buscou conhecer também o mal, o fruto proibido, né, da consciência do bem e do mal, do certo e do errado, pensando que poderia ser capaz de avaliar todas as coisas e assim dirigir a própria vida. A partir desse momento, nós não tivemos mais a condição humana de estarmos face a face com o que é santo e puro, com o nosso Deus. E passamos então a fazer parte desse mundo num contexto geral, como nós vimos até hoje, em que nós temos sim acesso a Deus, a partir do momento que nós, conhecedores do bem e do mal, do certo e do errado, nós aceitamos esse chamado do Pai e entregamos as nossas vidas para isso. Existe essa diferença hoje, em que você irá atender o chamado de Deus para viver as coisas boas deste mundo como se num paraíso, diante de Deus, de todas as possibilidades que Ele é capaz de nos oferecer,
Mas hoje, conhecedor do bem e do mal, meu irmão, você pode sim continuar no mal, sob a influência do mal na sua vida, e deixar de viver o paraíso que Deus tem para nos oferecer. Você pode escolher não estar em contato com Deus, se quer acreditar que Deus existe. De que Deus existe, de que Ele é o nosso amor maior, a nossa prioridade, o Senhor dos meus dias, do meu tempo, da minha vida, porque só Ele é capaz de nos resgatar das coisas deste mundo, em que a humanidade se condicionou a querer ser conhecedor do bem e do mal também, porque se achou capaz de ter esse poder de escolha. Nós sermos capazes de escolher, de ter o discernimento necessário para escolhermos, sem saber as intenções do coração humano, sem sabermos praticamente, podemos ter, previsões lógicas do futuro, mas na verdade, quando Deus nos alcança uma vida plena, como se no paraíso, para que nós desfrutássemos apenas do que é bom, das coisas boas, tendo contato face a face com Ele, como tudo poderia ter sido diferente. Mas um propósito muito maior diante de tudo isso se torna a nossa realidade hoje. E essa alternativa que você tem de atender esse chamado de Deus, para que nós possamos juntos, no dia da glória, podermos estar com Ele novamente face a face. Face a face. Mas isso parece racional, Eugênia? A razão e a fé combinam? Posso racionalizar a minha fé e mesmo assim me manter firme nas promessas do Senhor, acreditando em tudo isso, e assim conduzir os meus dias nesse mundo, porque sei que na verdade a possibilidade de estar com Deus face a face para a eternidade existe? A palavra no livro de Hebreus, nós vemos alguns exemplos de fé. No capítulo 11, meus queridos, abra sua Bíblia enquanto é tempo. No capítulo 11 de Hebreus diz o seguinte: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Alguns exemplos de fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho do haver agradado a Deus.
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, mais um exemplo, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, mas sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O capítulo 11, meus queridos, do livro de Hebreus nos traz muitos exemplos de tudo que, através dos tempos, né, boa parte, exemplos de fé. Alguns chamam, né, Galeria da Fé, no livro de Hebreus. É muito interessante estes exemplos, e eles vêm estabelecidos em versículos curtos, né? Então você pode, como se tivesse acesso a um resumo de exemplos de fé, em que depois você pode ir até o livro específico, compreender a história no seu contexto, né? A história total que aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, vem de forma resumida. E nos apresenta, não é mesmo? Alguns exemplos de fé dos patriarcas, do Antigo Testamento, até o Messias, e assim, no livro de Hebreus, nós temos muitos exemplos no que se refere a isso. Exemplos de fé que nos faz parar para observar que a nossa razão, podemos racionalizar a fé? Depende. A partir do momento que nós sentimos, dependendo do propósito que nós temos, porque quanto mais você se aproxima de Deus e passa a estudar as Escrituras e ser tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, essa palavra vai fazendo sentido real para os seus dias, dando sentido para a sua vida. Então parece realmente que tudo isso começa a fazer sentido em você. Então observa-se que tudo isso começa a fazer sentido para você cada vez mais. Então, como seres racionais que somos, que sempre estamos em busca de saber, né, das coisas, ou muitas vezes nos acharmos, né, conhecedores de tudo, temos respostas para tudo, mas veja que a razão e a fé combinam a partir do momento que você utiliza sua capacidade racional diante de um propósito, e você está conectado com Deus, você permanece em Deus e Deus permanece em você, e a sua visão, como se fosse retirado um véu de ignorância, de ignorar acerca destas coisas, assim se apresentam na sua vida e tudo começa a fazer sentido. Agora, a razão e a fé combinam? Vamos de novo, depende. Quanto mais distante você estiver de Deus, quanto mais preso à inconstância e à transitoriedade desta vida, das coisas deste mundo, daquilo que é do momento, de pensar que você é dono da razão, que você é capaz de realizar tudo na força do seu braço, que você não precisa de nada, de ninguém. E quanto mais afastado você estiver de Deus,
toda a fé em algo muito maior e no sentido da própria vida, se perdem nessa caminhada. O que nós observamos através da história, você já deve ter ouvido falar muito sobre isso, que pessoas muitas vezes estudiosos, alguns relacionados até à ciência, começam a observar, parece que só existe aquilo que está ao seu redor. Observe aquilo que o seu campo e o seu entendimento alcançam. Mas quando nós estamos falando sobre Deus, sobre a eternidade nas nossas vidas, como um ser humano capaz de ser muito mais do que aquilo que se vê aqui nesse mundo ou que as pessoas veem em você, isso se torna divino, é algo sobrenatural. A própria Bíblia, que muitos dizem ou contestam ou entram em polêmicas no que se refere às Escrituras Sagradas, e a própria palavra diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele diz toda. Através de profetas, dos profetas, das pessoas que foram intuídas, chamadas nesse propósito, deste registro para a humanidade. Veja que, embora escrito por mãos humanas, muitas vezes de acordo com o entendimento daquele que escrevia, do seu testemunho, da sua visão acerca das coisas e do mundo, e tudo diante de um propósito, porque determinadas pessoas precisavam ter acesso a tudo isso, exatamente da forma que aquele irmão, aquele profeta, tinha sido chamado para escrever. Veja que, embora essa construção aqui, até como vemos hoje através dos meios digitais e tudo, a forma, até os dias de hoje, como chega a todos nós através de meios digitais, enfim, e a sua escrita propriamente dita, tudo isso, construção de mãos humanas. Mas não podemos esquecer que todo o conteúdo que chega até nós, que nos é alcançado, é divino. É sobrenatural. Nós estamos vivendo o que a palavra diz hoje. Parece atual, cada vez mais atual do que o jornal que nós teremos acesso amanhã. Veja que você começa a ler e se aproximar da palavra e entrar em comunhão com Deus diante de todas estas coisas, e muitas vezes a razão e a fé combinam, por isso nós estamos falando sobre isso. Você naquele momento, na sua condição, na nossa condição limitada enquanto seres humanos, não compreendemos. Mas quanto mais nos aproximamos de Deus, da palavra de Deus, permanecemos nele, nós vamos adquirindo, de acordo com o propósito que Deus tem nas nossas vidas, algo muito maior do que ter razão, que é a sabedoria, que nos vem através do Espírito da verdade, do nosso Deus nas nossas vidas. Você quer lutar contra isso, meu irmão? Você quer dizer que Deus não existe? Existe um filósofo, Pascal, em que desenvolve, então, uma espécie de fórmula, é como se fosse uma aposta, Você vai apostar sua vida agora. A razão e a fé combinam, existe Deus, não existe Deus, eu creio, não creio, o que eu faço?
Então esse filósofo, né, alguém através dos tempos, para raciocinar diante de tudo isso, e ele propõe como se fosse uma aposta, como se a sua vida dependesse disso, e eu gostaria de fazer a vocês, para que nós parássemos para pensar no que se refere a tudo isso. O argumento dele é o seguinte: é melhor você apostar na existência de Deus e de tudo que isso envolve e se refere à nossa vida, à humanidade no porvir, ou na tese oposta, ou seja, né, que Deus não existe, que nada existe, que eu sou o Senhor da razão, eu sei de mim. Qual seria, pelo que você estaria disposto a apostar os seus dias e a sua vida? Veja que se você acreditar em Deus, meu irmão, vamos ser bem racional agora, segundo essa reflexão do filósofo aqui, né? Se você apostar que Deus existe e você estiver certo, se ganhar, você ganha tudo. É um desafio que eu lhe faço. Você está apostando a sua vida, a sua eternidade, e eu trago algo para que você reflita acerca de tudo isso. Pois você pode até pesquisar quem era este filósofo, o contexto da sua vida, por que dessa discussão, não é mesmo? Pascal. Se você acreditar, através da fé que lhe move, está aqui no livro de Hebreus, capítulo 14, e você crê nesse Deus, e você apostar os seus dias, a sua vida, entregar a sua vida para Deus, se você ganhar essa aposta, esse desafio que eu lhe apresento, e você ganhar, você ganha tudo. Porque você estará com Deus, vivendo a realidade, tendo sentido na sua vida. Mas e se eu perder, Eugênio? Se eu apostar os meus dias, a minha fé, a minha razão, a minha vida na existência de Deus, e quiser seguir isso, esse propósito na minha vida, e se eu perder esse desafio e Deus não existir, meu irmão, você não perdeu nada. Ninguém perde por ser bom. A palavra de Deus que vem para instruir a sua vida, salvar a tua casa e defender os teus filhos do mal deste mundo. Se você perder essa aposta, jogar toda a tua força e você acreditar em Deus e seguir os propósitos e desenvolver a tua fé, creia que você será tocado pelo Espírito Santo na sua vida, a sua vida fará sentido e você irá realmente viver o divino e o sobrenatural nos seus dias. A resposta eu já sei. Mas se você tem dúvida, inclusive, de que Deus não existe, e você fica pensando, eu vou apostar os meus dias nesse Deus, apostar os meus dias na crença do Messias, de ter um coração perdoador, de ser bom, ter misericórdia, entregar a minha vida a tudo isso, viver esse propósito, ser um servo de Deus. Eu vou entregar os meus dias a tudo isso? Sim, você vai, em nome de Jesus. A partir de hoje você vai, meu irmão, para que a tua vida tenha sentido, em nome do Messias, em nome de Deus e do poder do Espírito Santo de Deus que está em você. Porque se você é um ser humano desafiador, que você vem desafiando o mundo, a si mesmo e até a Deus, creia, entregue, aceite esse desafio. Entregue a sua vida a Deus, porque se você ganhar, meu irmão, você ganha tudo. E se você perder?
entre a razão e a fé que muitas vezes te condiciona e te coloca nesse estado de confusão. Se você achar que não vale a pena, por algum motivo, hoje em dia, entregar a tua vida a Deus e seguir esse propósito, meu irmão, tem que ver que nesse grande desafio dos nossos dias, se você entregar os teus dias a Deus, se você ganha tudo. Se você perder nessa aposta, em que a tese contrária venha se constatar algum dia nesse mundo, você não perdeu nada em ser bom. Você não perdeu nada em conduzir a tua família por princípios e valores de honra, dignidade e amor. Independentemente da tua disposição, da tua igreja, do que tu segue, mas crendo em Deus e no Messias, você nunca estará fazendo uma escolha errada para os seus dias e para as pessoas que você ama. Aceite esse desafio. E hoje é para você, principalmente, que possa pensar que Deus não existe, que não vale a pena essa aposta da tua vida sem sentido, desgraçada, infeliz neste mundo, e você fica tentando segurar isso como se fosse a única alternativa. Não. Você tem a alternativa de, pela fé, justificado pela fé, se aproximar de tudo isso, se aproximar de Deus e não ter apenas a tua razão, mas passar a ter sabedoria no teu coração. Desafie-se, entregue a sua vida a Deus, até você que não acredita na existência de Deus, pelas coisas deste mundo, que o mundo já bateu com força em você, e você acredita que está de pé até hoje pela força do teu braço, mas a tua vida não tem sentido, meu irmão. Aceite esse desafio, essa aposta. Aposte os dias que você tem que viver ainda na tua vida, entregando tudo isso nas mãos de Deus para viver o divino e o sobrenatural. Se eu ganhar, Eugênio, o que eu ganho em acreditar em Deus, em tudo isso e viver esse propósito? Você ganha tudo. Você ganha tudo, meu irmão. Você ganhou o jogo da vida, que as pessoas tentam normalizar determinadas regras, querer mudar tudo, condicionar você, colocar em você um personagem de autoridade, muitas vezes, de possibilidades que não existe. Porque sem Deus nós não somos nada, nós somos pó, fracos, debilitados, condicionados ao fracasso, em querer lutar com a força do nosso braço diante do mal do mundo, das coisas desse mundo, mas com Deus à frente, tomando posse da condição de filho de Deus e das promessas do Senhor na nossa vida. Ah, você é forte, meu irmão. Você se torna um guerreiro, protegido. Desafie a sua razão nesse dia. Se eu acreditar em Deus e em tudo que a palavra me diz, e eu começar a me aproximar de Deus na fé, na esperança de que o divino me será revelado, o que eu ganho disso tudo? Eu ganho tudo. Eu ganho, porque eu passo a ter sentido na minha vida. Essa é a proposta de hoje, de trazer Deus para esta conversa, para o teu coração, parar para pensar acerca destas coisas, no desenvolver da tua fé, naquilo que você acredita, e que muitas vezes a tua razão fica te condicionando a incertezas no teu coração e te tirando a
tua paz, tirando a tua paz. E que você não precisa, meu irmão, viver em um mundo de confusão, em que o mundo tira a tua paz. Você pode sim aceitar esse desafio de entregar todos os dias da tua vida, que como no início dessa mensagem nós não temos o poder de determinar o tempo que estamos aqui, mas com certeza Deus fará que o tempo que você tem aqui valha muito a pena, e com Deus você ganha, e você ganha tudo. Eu quero orar pela sua vida, pela minha vida, pelas nossas vidas nesse dia de hoje. Amado Deus, amado Messias, o Espírito Santo de Deus que está em nós, agradecemos muitíssimo, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos juntos e poder chamar o Senhor para esta conversa. Hoje estamos aqui, Pai, para a Tua honra e glória, porque nós sabemos que contigo nós temos tudo. Pela vida dos nossos irmãos que possam estar com as suas mentes, com os seus corações em incertezas ou confusões, condicionados pelas coisas deste mundo. Muitas vezes, meu Pai, na dúvida até sobre a Tua existência, Senhor. Oh, Pai, nós cremos tanto em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor. E queremos ser o testemunho da transformação que o Senhor já realizou nas nossas vidas e faz isso todo dia, e nos salva todo dia, nos protege, orienta nessa caminhada neste mundo, e contigo, Pai, nós sabemos que temos tudo, porque nós acreditamos nas promessas do Senhor e não nas promessas dos homens. Neste grande desafio que é a vida, Pai, nós aceitamos entregar todos os dias das nossas vidas, que nós não sabemos o tempo que temos, mas o Senhor sabe. E aceitamos esse processo de transformação para nos tornarmos um vaso novo, agradável aos Teus olhos, Senhor. A todo o propósito que o Senhor tem relacionado às nossas vidas aqui neste mundo e para a eternidade. Muitas vezes, meu Pai, entregamos as nossas vidas ao que nós pensamos. Queremos racionalizar tudo. Pensamos que podemos lidar contra o mal deste mundo. Queremos ser conhecedores do mal, como desde o princípio em que o Senhor nos entregou o paraíso. Mas o homem quis conhecer também o mal. Apenas o que era bom não era suficiente. Queria conhecer o mal. Hoje nós nos aproximamos de Ti, meu Pai, atendendo ao Teu chamado, em que nós sentimos a Tua presença nos nossos corações, e assim queremos que os nossos irmãos também sintam e tenham sentido nas suas vidas. Por isso estamos aqui, Pai, neste propósito, 24 horas no ar, conforme combinado com o Senhor, para que o Senhor faça obra na vida destas pessoas, para que elas possam se aproximar de Ti e compreender que muitas vezes, se as suas vidas não têm sentido, é porque o sentido da vida está em Ti, Senhor. E como nós queremos que todos os nossos irmãos possam viver esse amor, possam receber nas suas vidas toda a direção, toda a proteção para si mesmos, e assim desenvolverem tudo isso dentro das suas casas, com aquelas pessoas que mais amam, em comunhão, juntos contigo, Pai,
e assim possam construir uma linda história nas suas vidas, Pai. Assim como o Senhor fez comigo. Assim como o Senhor faz e realiza na vida de tantas pessoas que se levantam com os seus testemunhos por todo este mundo. Abençoa, Pai, a vida de todos os nossos irmãos, dos nossos telespectadores que estiveram conosco até esse momento, ouvindo essa mensagem, e que elas possam ser o instrumento para que essa mensagem chegue a um número maior de pessoas através das nações. Aonde quer que o Senhor queira que essa mensagem chegue, que nós possamos ser instrumento, servos do Teu reino, a serviço do reino e do eterno, Pai, para a Tua glória. Porque nós sabemos o que é viver o sobrenatural e o divino nas nossas vidas. Nós Te amamos, meu Deus. Tu és a nossa prioridade, o Senhor do nosso tempo, dos nossos dias, de todas as nossas decisões, direcionamento do nosso coração, da nossa mente, do nosso físico, do nosso espiritual, do emocional que rege os nossos dias. Nós entregamos tudo, Pai. Nós apostamos todos os dias das nossas vidas e entregamos nas Tuas mãos, porque contigo nós temos tudo e nós já somos recompensados em estarmos contigo, Pai. Só nós sabemos a paz dos nossos corações. A cada dia que nós abrimos os nossos olhos, recebemos uma nova chance, um sopro divino nos nossos dias e nós reafirmamos o propósito contigo. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, meu Deus. E assim nós pedimos por todos os nossos irmãos que estão conosco nesse dia. Muitas vezes, Pai, eles não têm mais palavras para pedir socorro e ajuda a Ti. Estão desacreditados nos seus corações, com tantas dúvidas e incertezas, Pai. Eles não têm mais força de chegar a Ti e pedir socorro, mas nós temos. Nós somos boca dos nossos irmãos, em comunhão com eles aqui nessa terra, para pedir ajuda ao Senhor, para que tenhamos todos nós e os nossos irmãos que estejam se sentindo fracos, tenham suas vidas restauradas em nome do Messias, que teve o seu sangue derramado na cruz por todos nós, meu Deus. Um inocente que veio e teve seu sangue derramado na cruz por todos nós que somos culpados, para que nós pudéssemos compreender o sentido da mensagem da cruz e nos reaproximarmos de Ti, Senhor. E estamos aqui, Pai, contigo. Nos receba, Senhor. Nos acolha, receba as nossas vidas nas Tuas mãos. Protege, orienta e cuida. Amém, meus queridos. Amém, meu Deus. Obrigada por mais esse momento contigo, meu Deus, com os nossos irmãos. Que essa mensagem possa chegar ao coração das pessoas que mais precisem desse abraço acolhedor do nosso Deus, através das nações. Estamos juntos, os nossos irmãos missionários além fronteira, que estão em Israel, Paquistão, em todos os lugares desse mundo, nesse trabalho missionário, queridos. Tenham força, tenham fé, resiliência e creiam, entreguem as suas vidas e os seus dias, todos os dias, o seu tempo nas mãos de Deus, desse Deus que cuida. Amém, meus queridos? Agradecemos muitíssimo
a sua presença conosco. Como é bom podermos refletir acerca da palavra de Deus e do sentido das nossas vidas diante desse mundo. Agradecemos por todos que estão conosco nesse projeto, neste tempo de preparação em que nós estamos até o dia da glória, meus queridos. Amém? Graça e paz a todos e até a próxima. Você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para